Muito bom, meus queridos. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 3. Mais uma pergunta que pode deixar a gente sem falar. Essa pergunta aqui, ela é uma pergunta, no meu ponto de vista, eu acho que ela é complexa, eu acho que tem outras perguntas dentro dela. Mas vamos ver como que vai desenrolar essa pergunta aqui. Existe um propósito no sofrimento dos justos? Aí ela já linka com o sofrimento que a gente acabou de falar e agora coloca dos justos. Mas espera aí, vamos lá. Por que o justo tem que sofrer e quem é justo? Existe um propósito no sofrimento dos justos? Vamos lá. Daniel, existe propósito para tudo que existe na face dessa terra. Até porque a Bíblia fala que nada acontece sem a permissão de Deus. Sem permissão. Isso não quer dizer que é a vontade suprema dele. Isso não quer dizer que Deus queria que isso acontecesse, entendeu? Mas ele permite. Uma pessoa vai lá e pega uma arma e dá um tiro na cabeça. Se mata. E aí as pessoas vão falar, mas Deus permitiu? Sim. Porque se ele não permitisse, ele parava. Permissão. Agora, era a vontade de Deus isso? Não. Foi permissão, não vontade. Então, as coisas que acontecem, tudo que acontece é por permissão. Se cai um avião, foi Deus que permitiu. Porque se ele não permitisse, ele segurava. É permissão. Todo o sofrimento que acontece, inclusive do justo, tem um propósito. E você sabe qual que é interessante? Que muitas das vezes o propósito ele é pessoal para aquela pessoa. Ele vai passar por aquele sofrimento porque ela precisa. Ou talvez por uma consequência, ou qualquer coisa assim do gênero. Obviamente, a gente já parte do princípio que o sofrimento acontece por causa do pecado. Então, partindo desse pressuposto, o justo ele está também infiltrado dentro do mundo e ele acaba sofrendo. Agora, você já leu o livro de Jó, correto? E ali nós vemos o sofrimento de um justo. Agora, qual que foi o propósito do sofrimento de Jó? Existia um propósito no sofrimento dele. Por quê? E a gente pode chamar lição disso, tá? Não é porque aconteceu com Jó que vai acontecer com todo mundo, não. Aquilo dali foi para Jó, tá? Porque eu já vi muitos pregadores, muitos estudiosos, muitos professores se ensinando que aconteceu com Jó tem que acontecer com todos nós. Não. Isso foi como se fosse uma prova, isso é uma pergunta, tá? Isso é uma prova para provar que ele era fiel independente do que ele tinha. Aí foi pessoal, foi para Jó. Foi um exemplo para Jó, foi um propósito para Jó. Legal. Por quê? Jó, Deus dava exemplo de Jó. Era um homem temente a Deus, que oferecia sacrifício pelos filhos, pedia perdão pelos pecados deles, desviava do mal. Então, Jó era um homem justo. Mas por que ele teve que sofrer? Porque ele conhecia Deus como muitos crentes hoje conhecem. Nasce na igreja, cresce na igreja, ouve falar de Deus na igreja, mas não conhece o Deus que é pregado na igreja. Ele faz tudo de bom porque ele está na igreja. Ele vive uma vida justa porque ele cresceu ali aprendendo de Deus, mas ele não conhece Deus. Como assim? Ele não teve nenhuma experiência com Deus, assim. Ponto. Exatamente. Essa é a resposta. Ele nunca teve uma experiência com Deus. Por exemplo, se eu te perguntar, Daniel, você conhece o Barack Obama? Se eu conheço o Barack Obama, de vez em quando a gente troca uma ideia no WhatsApp ali, né? Mas eu nunca vi ele de perto. É uma pergunta assim, interessante, né? Porque muita gente vai falar, claro que eu conheço, mas que conhecer é esse? Eu conheço porque eu leio na internet, eu conheço porque tá na mídia, eu conheço por causa disso, aquilo, outro. Tá, mas você já parou para conversar o que ele gosta de fazer? O que ele gosta de comer? O que ele gosta de se vestir? Esse é o conhecimento que Deus quer de cada um de nós. Agora, só para terminar esse sofrimento, existe propósito, né? Romanos 8:28 responde assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem, como o sofrimento de Jó. Cooperou para o bem dele, não foi para o mal. Nunca vai cooperar para o mal. Vai trazer experiência, vai trazer perseverança. Tiago 1, do 2 ao 4, ele fala assim, que a aprovação, ela produz perseverança e produz maturidade espiritual. Isso aqui tudo tá cooperando para o bem. Nunca vai cooperar para o mal. Todo sofrimento do justo vai sempre cooperar para o bem.